Olá, meu amigo, tudo bem? Vamos aí, vamos dar continuidade então aos nossos vídeos, né? Eu tive que estar um pouco ausente, demorei um pouco para retomarmos aí, motivo de prova, estudar, né? Mas vamos lá. Então, continuando com o tema sobre se os 10 mandamentos foram ou não abolidos, né? Se os 10 mandamentos, nós somos capazes realmente de cumprir esses mandamentos. E estamos agora sobre o sábado, não é? Pois bem, vamos lá. É lógico que guardando as devidas proporções, eu sou obrigado a dizer o seguinte, que os meus queridos irmãozinhos guardadores de sábado, como eu um dia fui, a gente sempre achou que guardava sábado, sempre achou, né? E às vezes eu conversando com eles, né? Olha, não é assim, a coisa não é bem do jeito que vocês estão achando. Mas eles querem afirmar dizendo o seguinte, olha, eu guardo o sábado. Aí eu faço uma pergunta, será? E eu gostaria de fazer umas perguntas a respeito sobre realmente se guardam o sábado. Para vocês que guardam o sábado e estão assistindo esse vídeo, para vocês refletirem. E aqueles que não guardam o sábado, para vocês terem base, para que quando esses guardadores de sábado chegarem até vocês, conversarem, vocês terem estrutura informativa para passar para eles. Eu faria a seguinte pergunta, vamos lá. Quais os problemas que enfrentam os que pretendem guardar o sábado atualmente e ensinam que a sua guarda é fundamental para a própria salvação? Um dos problemas é que isso não encontra apoio na Escritura, e outro é que, na verdade, realmente ninguém guarda o sábado como ordena a lei. E isto faz lembrar os que aceitaram a mensagem do Messias, né? Os fariseus que queriam impor, os que também aceitaram a mensagem do Messias, os gentios, a guarda da circuncisão, que também era um preceito da lei, que foi considerada absurda pelos apóstolos, né? Fazer uma outra pergunta, em que parte da Escritura é isso mencionado? Vamos lá. Atos capítulo 15, versos de 1 a 6 diz assim, vamos lá. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas o Criador tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Pois bem, amigão, dá para perceber que este assunto de salvação é uma coisa muito detalhada, é uma coisa que tem que se pensar direito, né? Vamos lá. Uma outra pergunta. A qual concessão ou a qual consenso chegaram os apóstolos e anciãos sobre aquela reunião? Atos capítulo 15, versos 28 e 29 diz assim, vamos lá. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo alguns, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Veja, que nada foi dito sobre a guarda do sábado como necessário para a salvação. Percebeu? Uma outra pergunta. Embora os sabatistas ensinem que a guarda do sábado é fundamental para a salvação, eles realmente guardam o sábado? Não. Eles supostamente guardam.
Então uma outra pergunta, por que a resposta é de que supostamente o guardam? Não guardam eles o sábado como ordena a lei? Vou dar uma resposta. Não. Guardam como ensinam os líderes. Vou explicar um pouquinho melhor esse ponto. A lei do Criador contida na Escritura contém 613 mandamentos no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Escritura. E Paulo escreveu sobre os que pretendem guardar a lei, que seriam justificados se guardassem tudo o que estava escrito no livro da lei, e não apenas nas 2 tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos. Nós já vimos em vídeos anteriores, né, sobre perguntas de um guardador de sábado, querendo diferenciar as coisas, né? Gálatas capítulo 3, verso 10 diz assim: todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Percebe, meu querido? Você guarda o sábado? Só? E o restante? Porque se quebra e não cumpre, está debaixo de maldição. Não importa fazer uma coisa só da antiga lei. Outra pergunta, vamos lá. E qual a conclusão a que Paulo chegou com relação aos que pretendessem, né, ser justificados diante do Criador pelas obras da lei? Chegou à conclusão de que isso seria impossível. Gálatas capítulo 3, verso 11 diz assim, vamos lá. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Compreende, meu irmãozinho guardador de sábado? Não dá para se justificar perante o Criador. Outra pergunta. Então, qual a finalidade da lei se ninguém a poderia cumprir? O que diz a Escritura? Bom, dada a impossibilidade de se guardar todos os aproximadamente 613 mandamentos, a Escritura declara que a lei nos serviu de aio para nos conduzir ao Salvador e que depois que a fé veio já não estamos mais debaixo do aio ou da lei. Gálatas capítulo 3, versos de 23 a 25 diz assim, vamos lá. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Percebe, meu querido? A lei nos conduzia até o Messias. O Messias veio, acabou. Já estamos debaixo do Messias. Qual lei o Messias deixou? Já vimos por aí, né? Foram duas leis. Ele fala, um novo mandamento vos dou. É isso aí mesmo. Vamos lá, uma outra pergunta. Quais eram as atividades proibidas no dia de sábado, de acordo com o livro da lei escrito por Moisés, e que constava de aproximadamente 613 mandamentos? Bom, os israelitas, com a máxima rigidez, observavam sob a ordem divina a interrupção de todas as atividades. Deviam trabalhar 6 dias, e não 5. Vamos ver? Êxodo capítulo 35, verso 2. Diz lá, 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho, morrerá. Meu querido, eu passei aproximadamente 20 anos quebrando essa lei do sábado. Sabe por quê? Isso, já entendeu. Eu trabalhava 5 dias e não 6. O mandamento não diz 6 dias trabalharás e no 7º descansará? Eu trabalhava 5. Vamos lá. Não deviam acender qualquer tipo de fogo em casa. Êxodo capítulo 35, verso 3 diz assim. Não acendeis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Meu querido, você acende o seu fogo para aquecer o seu café da manhã? Você acende o seu fogo para aquecer o seu almoço? Você acende o seu fogo para acender o seu lanche antes do pôr do sol? Aí eu faço uma pergunta, não está escrito que não deve nem acender fogo? E você acende? Está quebrando. Aí eles me falam, mas eu guardo o sábado. E eu digo, será? Outro ponto, não deviam fazer qualquer tipo de trabalho. Êxodo capítulo 20, verso 10 diz assim.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. E aí? Alguém trabalha para você no dia de sábado? Não. Ué, você não acende a luz? Alguém está trabalhando para que você tenha luz, energia elétrica. Você toma água, toma banho, lava as mãos, escova o dente e não tem ninguém trabalhando para você? Alguém está trabalhando para que quando você abre a sua torneirinha, a aguinha cai. Quando você abre o teu chuveiro, a aguinha cai para você tomar seu banho. Certo? E ainda dizem, eu guardo o sábado. E eu pergunto, será? Outro ponto, não deviam fazer qualquer transação comercial. Amós capítulo 8, verso 4 e 5 diz assim: ouve isto, vós, que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Tem que se pensar. Outro ponto, não deviam fazer viagens e o trato de negócios. Neemias capítulo 10, verso 31 diz assim, vamos lá. E que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos dele no sábado, nem no dia santificado. E no sétimo ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Neemias capítulo 13, verso 15 e 16 diz assim, vamos lá. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. Percebe, meu querido, que não é simplesmente agora eu guardo o sábado e o resto eu posso fazer, tem que tomar cuidado. Você quer guardar o sábado? Cuidado para não estar debaixo de maldição. Outro ponto, não deviam carregar nenhum tipo de peso. Jeremias capítulo 17, verso 21 diz assim: assim diz o Senhor, guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Está escrito. Agora, eu não estou inventando nada, estou levando você a refletir, a pensar, ser sensato. Outro ponto. Deviam evitar o transporte de qualquer objeto de casa ou introduzi-lo em Jerusalém. Vamos lá. Jeremias capítulo 17, verso 22 diz assim: nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Jeremias capítulo 17, verso 27 também diz assim, vamos lá. Mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Pense, eu não estou dizendo que você carrega algum tipo de carga, ou que você transgride, eu só estou levando você a raciocinar se você realmente guarda o dia de sábado. Outro ponto, não deviam fazer semeadura e nem colheita de frutos e cereais. Êxodo capítulo 34, verso 21 diz assim, vamos lá. 6 dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás na aradura e na cega descansarás. Outro ponto para refletir, vamos ver. Não deviam recolher lenha. Números capítulo 15, versos 32 a 36, vamos lá. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará,
fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Percebe, meu querido? Foi pegar algo para o seu uso. Você guarda o sábado? Será? Outro ponto de vista. Não deviam cozer alimentos, não deviam. Êxodo capítulo 16, verso 23 diz assim, vamos lá. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar guardai para vós até amanhã. Você cozinha alguma coisa, meu querido, para você no dia de sábado? Vamos lá. Uma outra observação. Não podiam sair de casa. Não podiam. Êxodo capítulo 16, verso 29 diz assim. Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no sexto dia vos dá pão para os 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Não saia. Você sai? Você sai para ir ao templo? Está dizendo para não sair. Você sai para fazer trabalho missionário no sábado? É para não sair do seu lugar. E quando fala dar pão para 2 dias, está falando para você ficar na sua casa. Você guarda o sábado? Será? Outro ponto de vista, outro item, vamos lá. Tinham que guardar o sábado do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Levíticos capítulo 23, verso 32 diz assim, vamos lá. Sábado de descanso vos será, então afligirei as vossas almas, e aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Quando, pois, o sol se põe na tarde do 6º dia da semana, indica o começo do sábado. Está entendendo, meu querido? Guardar o sábado de um pôr do sol a outro. Vamos lá, uma outra pergunta. Nos tempos do nosso Salvador, os judeus se mantinham rígidos na execução do preceito sabático. Como se depreende de algumas passagens das Escrituras? Vamos ver? Sim, claro. Eram extremamente zelosos da lei e não poupavam críticas ao Messias por não respeitar o seu tradicionalismo. Vamos lá. Existem exemplos da forma como as registradas ou como as que estão nas Escrituras sobre a maneira como se portavam os líderes judeus com relação à guarda do sábado? Sim, tinha sim. Eles não podiam andar mais de 1 quilômetro. Atos capítulo 1, verso 12. Vamos lá, vamos ver. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Percebeu, amigão? Um item aí, mais um item. Não podiam colher espigas. Mateus capítulo 12, verso 2. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. O que não era lícito? Eles irem e adquirirem algo para alimento. Não podia. Você guarda o sábado? Será? Não podiam transportar camas. João capítulo 5, verso 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Aí alguns podem dizer, mas isso era coisas exageradas dos fariseus. Era, mas é lei. Você não quer guardar a lei? Outro ponto, não podiam curar enfermos. Lucas capítulo 13, verso 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Ah, você trabalha no dia de sábado para curar? Ah, você trabalha no Instituto Adventista, nos hospitais adventistas, no sanatório? A lei diz que não é. Você guarda o sábado? Segundo a lei? Será? Vamos lá. Qual o castigo imposto ao infrator da guarda do sábado? Qual era? A infração do preceito impunha-se a pena
máxima, capital. Êxodo capítulo 31, verso 14. Ali orienta você, quando você transgride o sábado, ou quando alguém dentro das suas portas transgride o sábado. Vamos lá. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do seu meio, do seu povo. Êxodo capítulo 35, verso 2 também diz lá: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado dou repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho, morrerá. Você guarda o sábado? Quando alguém quebra o mandamento dentro das suas portas, você apedreja, leva para o meio do arraial e apedreja? Porque tem que morrer. Mas hoje você não está guardando o sábado como o da lei? Então você tem que guardar as sanções, as penalidades das transgressões da mesma lei. Vamos a outra pergunta. Na escritura exemplo de pessoa que foi morta por não guardar o sábado da maneira que deveria se guardar? Tem alguma passagem dessa na escritura? Nós vamos ver no próximo vídeo. Tá bom, meu querido? É isso aí. Dá um pulo lá no nosso canal, né? Nos nossos meios de comunicação. No nosso canal, dá um joinha. Sempre lembrando, compartilha, assista até o fim. Isso ajuda a manter o nosso canal no ar. Eu quero aproveitar aqui e deixar um recado para aqueles que estão enganados ao meu respeito. Quando eu peço para vocês ir lá no meu canal, dar um joinha, compartilhar, não é para eu ganhar 1 centavo, porque o meu canal nem renderizado é. O que é renderizado? Quanto mais visualizações tiver, eu ganho alguma coisa. Eu não tenho isso, meu amigão. Eu recebi de graça, então estou dando de graça. Se eu quisesse cobrar alguma coisa para fazer o que eu estou fazendo, eu não teria saído do sistema, eu estaria lá e ganhando alguma coisa. Tá bom, meu amigão? Um abraço e até o próximo vídeo.